Prezado amigo telespectador, é com grande prazer que eu chego a esta câmera para transmitir a você uma mensagem que lhe traga edificação. Nós estamos vivendo uma época em que está havendo fome em várias partes do mundo. E o Senhor Jesus Cristo, aqui no Evangelho de João, capítulo 6, ele fala: eu sou o pão que desceu do céu. Ele diz aos judeus: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Porém, aquele que comer desse pão jamais terá fome, nunca vai morrer. Pão. Só que o pão que Jesus falou não é exatamente o pão que nós conhecemos, pão de ordem física. Eu me lembro no tempo da guerra, ou antes, quando a guerra já tinha findado. E havia fome, muita gente fazia fila para poder conseguir um filão de pão. Naquele tempo chamava-se filão, mais ou menos desse comprimento, dessa grossura. Então, nós esperávamos para receber apenas um pão, um filão de pão. Mas como? Comprar dois não dava. O governo não permitia, havia racionamento de pão. Então, nós passávamos a noite inteirinha na fila, na porta da padaria, para que quando amanhecesse e abrissem a porta da padaria, nós pudéssemos receber o pão para comer. Então ia eu, minha mãe, meus 2 irmãos e minha irmã, todos nós, para que cada um recebesse um filão de pão e assim pudéssemos abastecer-nos em nossa casa. Mas aquele pão, eu não posso chamá-lo de pão. Parece que colocavam lá serragem. Dava a impressão, era meio escuro. O sabor não era tão gostoso como o pão que nós conhecíamos. Punham lá também outras coisas, aquelas sobras da casca do trigo, que moem e misturavam com farinha para as pessoas. Foi um tempo da guerra difícil, essa última guerra mundial. E eu pude acompanhar essa guerra através do rádio, porque televisão naquele tempo não existia, salvo em algumas casas que alguém tinha, mas não era divulgado. Então a gente via pelo rádio as coisas que estavam acontecendo lá na guerra entre a Alemanha, a Rússia, Estados Unidos e outros países mais. O rádio toda hora dava notícias da guerra, das conquistas, das derrotas. O próprio Brasil teve que enfrentar também problema, porque os alemães vinham com seu submarino debaixo do mar e afundavam navios brasileiros. Os jornais anunciavam: leiam o jornal, mais um navio brasileiro foi afundado. Era assim. Houve campanha de ajuntar metal para o Brasil, para poder transformar em armas para matar os inimigos. Eu mesmo tive o prazer de levar algumas latinhas que a gente esvaziava em casa, levava lá, havia uma caixa na Praça do Patriarca, uma caixa bem grande, feita de madeira, todo mundo colocava lá dentro a sua latinha para ajudar na guerra. E o Brasil também entrou na guerra, então nós sofremos a consequência. Hoje não está havendo guerra no Brasil, não está havendo guerra em outros países como naquele tempo, mas está havendo fome, está havendo falta do pão, falta de tudo. Quanta gente está desempregada. Jesus Cristo nos fala no livro, lá em João capítulo 4,
quando ele recebe uma mulher que nós conhecemos por uma mulher samaritana. Jesus voltando da estrada, os seus discípulos foram comprar comida e Jesus sentou-se bem junto ao poço, porque estava cansado, com sede. Nisso veio uma mulher para tirar água. Jesus disse: mulher, dá-me de beber. E ela disse: mas como, tu sendo judeu, me pedes a mim que sou samaritana? Porque os samaritanos e os judeus não se davam. Os discípulos voltaram trazendo pão e viram Jesus conversando com esta mulher e disseram: come, mestre. Trouxeram comida, come, mestre. E Jesus disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Ué, será que alguém trouxe de comer para Jesus? Trouxe algum pão de algum lugar? Quem será que trouxe? Jesus disse: a minha comida vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de meu Pai. Então, o pão da vida, o pão verdadeiro, é aquele que alimenta a alma. A alma precisa do alimento. Se na terra os homens falsificam o pão, falsificam o leite, falsificam todas as coisas, com Deus não acontece isso. Com Deus todas as coisas são verdadeiras. Eu me lembro uma vez que uma pessoa ouviu uma pregação sobre o leite racional. O pregador leu um texto e falou sobre o leite racional. Ele ficou pensando: mas que leite será esse, hein? Que leite será esse? É que o pregador estava falando do leite que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus serve de leite, serve de pão, serve de água. Depende da maneira com que nós olhamos para a palavra, de acordo com a nossa necessidade. Se nós temos fome de pão, nós comemos pão. E queremos comer um pão bem preparado, bem saboroso, para nos fortalecer, porque não podemos andar na cidade em qualquer lugar, podemos cair, podemos morrer, precisamos do pão. E Jesus está oferecendo o pão da vida. Os judeus diziam: mas os nossos pais comeram o pão do céu. Jesus disse: não, vossos pais não comeram o pão do céu. Moisés não vos deu o pão do céu. Moisés orientou-vos e vós recebestes lá do céu o maná, que era uma sementezinha que caía do céu. Ao cair do orvalho, toda manhã eles iam apanhar e faziam comida, comiam aquele maná. Mas aquilo não era pão da vida, aquilo era pão do corpo, pão para saciar a fome do corpo. Então, Jesus oferece: se alguém comer desse pão da terra, tornará a ter fome. Mas quem comer do pão que eu lhe der, o pão verdadeiro, vai viver eternamente. Você, meu prezado amigo rádio ouvinte ou telespectador, você quer comer desse pão? Você está com fome? Você está com sede? Venha Jesus. Jesus vai lhe dar o pão da vida, vai lhe dar a água da vida, vai lhe dar o leite racional. O povo de Israel foi para uma terra prometida, onde manava leite e mel. Isso quer dizer, lá havia abundância para o povo de Israel, o povo de Deus. E mesmo assim esse povo foi incrédulo. Não seja você também incrédulo. Acredite na palavra, creia em Jesus, e com toda certeza, com toda segurança, você será perdoado por Deus, e você será alimentado com o pão da vida, e você nunca mais vai morrer espiritualmente. Fisicamente sim, mas vai ver depois a ressurreição. Mas você vai viver eternamente com o pão da vida, não com o pão da terra. Creia em Jesus, toma a decisão hoje mesmo, e que Deus o ajude para que você seja saciado na sua fome espiritual. Amém.